Bom dia, gente. Mais um dia aí da nossa leitura diária do livro Uma Vida com Propósitos. Ontem lemos, e tivemos no final ali uma pergunta para a gente meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Isso é uma análise que a gente precisa fazer, e esse primeiro capítulo que nós lemos aí é algo que particularmente me deixou muito estimulado, porque a gente nota que Deus não nos largou assim no mundo, de qualquer jeito, para que a gente viva de uma forma sem saber como, Então é uma esperança que a gente tem, e um manual do usuário que a gente tem de como viver a vida para agradar a Deus, cumprindo os propósitos dele. Então é algo que não tem como dar errado. Deus não faria algo que deixasse você em dúvidas, Então Deus tem um alvo para cada um de nós, e esse livro vem nos nortear. E o primeiro capítulo ele mostra que existe essa saída, que existe esse método de você cumprir o propósito para o qual você foi criado, Então é isso que nos alegra muito, porque a gente viver uma vida sem saber se é algo certo que a gente está fazendo, se é algo que agrada a Deus, Então essa dúvida que nós temos é algo que muitas vezes impede a gente de dar um passo de fé ou de fazer alguma ação, até mesmo com temor, em relação a saber se é algo correto ou não. Então Deus, ele através da palavra dele, norteando-nos com esse livro aqui, ele vai nos dando a certeza, daquilo que ele quer mesmo para nós, E a gente tem que aplicar, Esse livro eu tenho para mim como um método, de como você ter o sucesso para cumprir o propósito de Deus. E aqui no dia 2, então, a gente vai fazer a leitura. Ele começa o texto, Você não é um acidente. Aí o versículo que inicia esse dia 2 está em Isaías 44, 2. Eu sou seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Tá? Então, tem uma outra frase aqui que Albert Einstein, atribuída a ele: Deus não joga dados. Isto um cientista, falou Albert Einstein. Então começamos aqui. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. A sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Algo muito revelador que a gente tem aí da parte de Deus, Porque muitas vezes a gente analisa, com a própria consciência humana, em relação às coisas certas, em relação à vinda de um filho indesejado, pelos pais, Então aqui ele abre a nossa mente em relação a isso, de que independente das circunstâncias, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Ele está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo.
Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia, sua nacionalidade não são mera casualidades. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso, planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independente da circunstância do seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para que tudo que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica.
de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida humana como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes, onde diz: Deus formou a terra, ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. E sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos nesse mundo. Mas há um Deus que fez e por uma razão. Assim a sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência na nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kefler. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e receberam do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Aqui finalizamos então a leitura do dia 2, no quadrinho aqui sobre o pensamento do propósito da vida. Ele tem um tema para reflexão, onde ele diz: não sou um acidente. Versículo para memorizar: eu sou o Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. E a pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldades em aceitar? Então, gente, esse é o dia 2, né? Quero agradecer a atenção de vocês e temos um propósito grande, e a minha oração é para que esse entendimento, né, seja aberto às nossas mentes e os corações, para que a gente possa
tá quebrantado realmente para que o Espírito Santo nos conceda essa verdade, né? Essa clareza, né? desse propósito, tá bom? Até amanhã, fica com Deus.